Fala, galera, passando aqui mais uma vez no Garagem da Aprovação para a gente poder concluir o nosso bloco de redação, ok? Vamos lá. A gente vai começar hoje com a apresentação do nosso esquema de redação, que é um esquema simples, um esquema objetivo, mas que com certeza vai te ajudar aí a ser aprovado nessa PM Sergipe. Vamos lá? Introdução, lembre, em introdução você vai apresentar o seu texto, você vai apresentar o seu tema, apenas apresentar o tema e a tese, que é aquilo que você vai defender, ok? Então aqui eu primeiro tenho que fazer o quê? Na minha introdução, eu tenho que ter um repertório sociocultural. Veja que eu começo com a Constituição Federal, aqui ó. Eu trago a Constituição Federal. Professora, eu sou obrigado a falar apenas da Constituição Federal? Eu posso utilizar algum outro tipo de repertório? Sei lá, um filme, uma obra, um livro da literatura, uma citação de um filósofo, de um sociólogo, tá? Posso fazer isso? Pode. Pode trazer filme, série, obra de literatura, filmes, sociólogos, filósofos, que vai estar tranquilo e vai estar coberto, desde que você traga informatividade. Lembrem, a abordagem completa do tema e informatividade valem 15 pontos. Você precisa estar ativo em relação a isso, tá? Posso trazer um fato histórico também? Pode. Aproveita o fato histórico, aproveita aquilo que é passado nas aulas de geografia, aproveita aquilo que é passado nas aulas de direito, direitos humanos, direito constitucional, direito penal, processual penal. Aproveitem isso e tragam isso como informatividade, ok? Então aqui eu tenho a Constituição Federal. Suponhamos que nós vamos falar hoje sobre esse tema aqui, ó. Os desafios para combater a violência no Brasil. Tá? Suponhamos que nós temos esse tema, ok? Quais seriam os desafios para combater a violência no Brasil? O que eu usaria como um repertório sociocultural? Eu posso dizer que a Constituição Federal, né, garante a todos um direito à segurança de qualidade. Tranquilo? Posso dizer isso. Já tenho um repertório. Tal lei, ou tal mandamento, como você preferir, não está sendo devidamente cumprida. Ela está sendo devidamente cumprida? Não, porque a gente enfrenta problemas de violência. Visto que existem desafios para combater a violência no Brasil. Ó, repertório sociocultural, contextualização com o tema. Pronto. Conforme a Constituição Federal, a segurança é direito de todos. Tal lei não está sendo devidamente cumprida, visto que existem desafios para combater a violência no Brasil. Nesse contexto, dois aspectos merecem destaque. Como é que a gente pode fazer em relação a isso? Quais são esses desafios? O que é que eu posso pensar que podem ser desafios? Eu posso dizer que a questão do investimento em educação, vou enviar aqui, e eu posso dizer também que é o quadro insuficiente de agentes de segurança. Meu D1, que é o desenvolvimento 1, eu vou falar sobre investimento em educação. O meu D2, que é o desenvolvimento 2, eu vou falar sobre quadro insuficiente de agentes de segurança. Então, eu tenho aqui, ó, conforme a Constituição Federal, a segurança é um direito de todos. Tal lei não está sendo devidamente cumprida, visto que existem desafios para combater a violência no Brasil. Nesse contexto, merecem destaque o investimento em educação e o quadro insuficiente de agentes de segurança. Assim, é necessário analisar ambos os aspectos. Eu tenho a minha introdução pronta, clara, simples e objetiva. Veja que a ideia dessa introdução
nada mais é que mostrar para você o seguinte, gente, eu estou mostrando para você, simplesmente, de uma forma bem clara, que eu preciso na minha introdução, ó, a gente tem aqui o quê? 4 frases. Primeira frase, eu coloco, tá? Repertório sociocultural. Ou, como vocês preferirem, informatividade. Estou trazendo pontos de informação, tá? Estou informando, falando sobre o assunto, mas estou trazendo informatividade. Estou trazendo provas de que a minha tese, que é o investimento em educação em quadro suficiente, tem sentido. A minha tese, ela tem sentido. Olha, avaliador, eu estou colocando aqui na minha introdução o meu tema completo, com todas as palavras-chave. Eu estou colocando na minha introdução, inclusive, a tese. Eu estou te guiando, tá, a entender qual é o meu alvo. Eu estou puxando você para seguir o meu alvo, que vai ser falar sobre investimento em educação e quadro insuficiente de agentes de segurança pública. Ok? Então, eu tenho aqui uma introdução simples, objetiva, porém completa. O que é que eu tenho que fazer agora? Professora, eu sou obrigada a usar essa Constituição Federal? Professora, se eu souber qual é o artigo que realmente fala sobre os desafios para combater a violência no Brasil? Veja, se eu falo sobre os desafios, e eu tenho outros repertórios, como, por exemplo, Constituição, Código Penal, etc., eu posso utilizar, como eu já disse anteriormente. Professora, vai ter algum problema se eu falar apenas que isso é abordado na Constituição Federal sem citar o artigo? Não. Porém, se você sabe o artigo, se você tem certeza de que em que artigo esse direito está sendo garantido, coloque-o lá. Ah, professora, eu sei que esse direito está no artigo 144 da Constituição Federal. Então, você vai colocar que, conforme a Constituição Federal, vírgula, no artigo 144, vírgula, a garantia de que a Constituição, de que a segurança é um direito de toda a sociedade. Pronto. Se você sabe qual é o artigo, coloque, porque vai mostrar ainda mais para o avaliador que você tem realmente muito conhecimento a respeito do tema. E isso é maravilhoso, certo? Aqui, ó, segundo tópico, segunda frase. Onde que eu vou fazer? Segunda frase, logo depois eu vou colocar aqui na segunda frase, eu vou colocar a contextualização com o tema. Veja que eu coloquei na hora de contextualizar com o tema completo. Mas por que você colocou com o tema completo, Diana? Porque, gente, é o seguinte. Quando você coloca lá o tema completo, você já tem todas as palavras-chave. Então, isso significa que o avaliador vai olhar para o seu texto, ele vai entender que você não fugiu do tema. Ele vai entender que você não tangenciou. O que é tangenciar o tema? É quando você fala superficialmente sobre ele. Por exemplo, se eu falasse sobre combater a violência no Brasil, mas eu não falasse sobre os desafios. Eu falei sobre o tema completo? Não. Eu não abordei todo o tema. Aí eu seria prejudicada. Aí aqueles 15 pontos, né, que vem de abordagem completa do tema e informatividade, com certeza cairia. Mas cairia muito, tá? Então é muito importante vocês fazerem isso. Coloque pelo menos as palavras-chave do tema. Nós precisamos disso, ok? Porque isso também vai fazer com que você tenha noção do que realmente você está falando, principalmente se você tem uma dificuldade muito grande de escrever, porque vai evitar que você se perca no meio do caminho, tá? Porque vai estar tudo muito bem estruturado. Eu já sei aqui que eu tenho um repertório, eu já sei que eu falei do tema de uma forma completa, e eu já sei o que eu vou falar sobre ele. Eu já sei que eu vou falar de investimento, e eu já sei que eu vou falar do quadro insuficiente de agentes de segurança. Quando eu faço isso, eu estou preparando o avaliador para o que eu venho dizer nos dois desenvolvimentos. Então, é interessante você colocar sempre esses elementos aqui
Porque vai guiar o avaliador para a leitura que você quer que ele tenha. E, obviamente, a sua progressão textual, ou seja, a ordem das ideias em relação ao seu texto. As suas ideias, elas estão seguindo uma ordem. E essa ordem, ela vai ficar muitíssimo bem colocada quando você aponta todos esses elementos. Veja que eu tenho repertório sociocultural na minha primeira frase, contextualização com tema no segundo, na segunda. Eu tenho na terceira frase a minha tese, tá? Que são 2 argumentos. 2 argumentos, ok? Dois argumentos, que é o que eu vou defender nos 2 desenvolvimentos, tá? E tenho uma frase de fechamento para concluir a minha tese, para concluir a minha introdução. Preste atenção, galera. É o seguinte. Aqui é como se nós tivéssemos uma mini redação dentro dos parágrafos. É por isso que você pode perceber que esses parágrafos eles não são inteiros. Eles são divididos entre 3 e 4 frases. Preste atenção. Aqui é como se eu tivesse, tá, uma introdução. Aqui é como se eu tivesse o desenvolvimento 1. Aqui é como se eu tivesse o desenvolvimento 2. E aqui é como se eu tivesse uma conclusão. Eu tenho parágrafo. Diana, mas a minha redação, a minha introdução, a banca trouxe com 3 tópicos. Trouxe o tema geral lá e trouxe com 3 tópicos. Então, eu tenho argumento 1, 2 e 3 para colocar. Tira isso aqui, esse I conectivo, coloca uma vírgula, coloca o segundo argumento, depois do segundo argumento coloca um I e coloca o terceiro argumento. E os meus desenvolvimentos? Primeiro desenvolvimento sobre o primeiro argumento, segundo desenvolvimento sobre o segundo argumento, terceiro desenvolvimento, você coloca o terceiro argumento. Você vai, não tenho mais espaço. Pronto. Você pega a sua conclusão, transforma em um terceiro desenvolvimento e usa apenas essa frase de fechamento aqui para concluir o seu parágrafo, tá? No final do parágrafo, do mesmo jeito que está aqui, não é separado, do mesmo jeito que está aqui, fala do terceiro tópico daqui até aqui, por exemplo, e a sua frase de fechamento vai ser a conclusão que vai concluir a ideia do seu parágrafo. Mas, Diana, sobrou mais espaço. Eu consegui fazer a introdução, 3 desenvolvimentos, falando sobre os temas que a banca pediu, sobre esses 3 aqui, e ainda me sobraram 5 linhas. Tem algum problema em fazer isso? Não, não tem, de jeito nenhum. Você pode fazer um outro parágrafo fazendo a conclusão. E a sua redação vai ficar com um parágrafo de 5 linhas. A única coisa que você não pode fazer é construir um parágrafo com menos de 5 linhas. Menos de 5 linhas. Nunca. A não ser que a banca, que não é o caso, diminuísse bastante a quantidade de linhas, tá? Como já aconteceu recentemente em um concurso. Como que eu devo construir a minha redação? 3 ou 4 tópicos, 3 ou 4 frases. Do mesmo jeito que está aqui. Entendido? Então, a partir disso, vamos falar de investimento em educação, tá? Eu posso passar aqui para o meu primeiro desenvolvimento. É importante lembrar também, galera, o seguinte. Tudo que tem dentro desse esquema, voltando para a introdução rapidinho, tudo que tem dentro desse esquema está estrategicamente montado para facilitar a vida do avaliador, tá? Inclusive, que eu não tinha citado com vocês antes, vou citar agora, por isso que eu voltei, os conectivos, os elementos coesivos que vão ligar uma frase a outra, um parágrafo a outro. Preste atenção. Quando eu digo aqui, ó,
tal lei, eu estou me referindo ao que foi dito na Constituição Federal. Eu tenho um elemento de coesão anafórica, está se referindo a algo que veio antes, tá? Quando eu digo que eu tenho aqui, visto que eu estou tendo um conectivo que vai dar a ideia de continuidade, eu estou explicando o porquê que eu acho que ela está ou não sendo devidamente cumprida. Quando eu tenho nesse contexto, eu tenho um outro elemento coesivo. E quando eu tenho assim, eu também tenho um outro elemento coesivo, que é o de conclusão, trazendo a finalização do seu tema, do seu parágrafo. Desculpa, do seu parágrafo. Só aqui eu tenho, onde vocês podem ver, marcado aí de amarelo, vocês podem ver que nós temos 4 elementos coesivos, garantindo para você a coesão. No entanto, é extremamente imprescindível que você tenha consciência de que, apesar de ter todos esses elementos, você simplesmente não pode, de forma alguma, ok? Não pode, de forma alguma, e tem várias repetições de palavras. A galera me pergunta, isso é sério, vamos lá agora, por isso que eu voltei, porque eu lembrei desse fato extremamente importante. A galera me pergunta o seguinte: Diana, é o seguinte, quantas vezes eu posso repetir a mesma palavra dentro de um parágrafo? Gente, não existe um limite exato de vezes. Quem vai ter que dizer esse limite, se ele existe, é você. É você. Quando você lê o seu texto, é você quem tem que ter senso de saber se estão repetindo demais as palavras, né? E substituí-las por sinônimo. É você quem tem que fazer isso. Se você não faz isso, você vai gerar um eco absurdo dentro do seu texto. E isso vai prejudicar a sua coesão. Outra coisa. É importante vocês perceberem que todos os elementos coesivos que eu coloquei, tanto na introdução quanto nos outros parágrafos, eles são elementos coesivos aceitáveis, com ou sem contradição. Vamos partir sempre desse pressuposto. Diana, eu sou obrigada a usar tal? Eu sou obrigada a usar visto o quê? Eu sou obrigada a usar nesse contexto, como assim? Não, você pode, já que você tem muito conhecimento a respeito dos conectivos, você pode tranquilamente substituí-los, sem problema nenhum, desde que, olha o condicional, desde que você faça essa substituição de uma forma correta. Se eu sei que eu tenho muita dificuldade em utilizar um conectivo de adversidade, não obstante, entretanto, toda... Então, para que eu vou colocar? Para errar? Eu tenho que sanar esses problemas antes de fazer a minha redação. Tudo isso tem que ser solucionado antes. Se até o dia da redação eu ainda tenho dificuldade para solucionar esse problema, meu amor, eu não posso utilizar. A situação aqui é a seguinte: todos os elementos coesivos estão sendo muito bem colocados para evitar justaposição e também truncamento. A justaposição é quando você deveria, por exemplo, separar o período por ponto e seguir, e o truncamento é o caminho inverso, né? Quando você deveria separar por vírgula, você colocou o ponto, você quebra a ideia. Eles estão organizados de uma forma extremamente estratégica, que essa é a ideia do nosso projeto estratégico de texto. O nome disso é projeto estratégico de texto. Eu estou utilizando isso de uma forma que facilite a minha vida na hora de escrever. Então, caramba, eu tô nervosa, eu tô com ansiedade, hoje eu não consigo desenvolver bem, não consigo lembrar os conectivos, mas eu consigo lembrar o que tem no meu esquema. Use. O importante é que você faça que tenha uma nota alta. E isso é possível. Com isso aqui, isso é extremamente possível, certo? A ideia vai ser sempre essa: facilitar a vida de vocês. Partindo dessa ideia aqui, a gente vai para o primeiro desenvolvimento.
ok? Nesse momento aqui, a gente falou sobre investimento em educação como um dos desafios para combater a violência no Brasil. Quando a gente chega aqui, a gente vai fazer o seguinte. Sob esse viés analítico, entende-se que a educação, deixa eu mudar isso aqui, entende-se que, né, você vai fazer uma frase afirmativa dizendo que não investir em educação corrobora ou colabora para que essa violência ela persista, mas você tem que dizer o porquê também no momento da sua contextualização. Perceba, eu posso dizer que a educação, vou colocar vermelho aqui para facilitar a vida de vocês, eu posso dizer que a lacuna educacional, para evitar repetição, já que estamos muito próximo, corrobora a problemática. Ou seja, colabora com o problema. Ok. Eu tenho uma frase afirmativa que retoma minha tese e que também relaciona ao meu tema, porque a problemática é o meu tema. Não vou citar nenhuma palavra-chave agora, porque ainda está muito próximo, posso citar nos outros tópicos. A par disso, o que eu vou citar agora? O que eu posso falar sobre essa lacuna educacional? É isso que eu vou falar. Professora, eu tenho aqui, sei lá, na aula de geografia, nós vimos um dado estatístico que fala que os investimentos em educação no país são mínimos, né? Que é menor que os países vizinhos, por exemplo. Então, vou colocar aqui o dado. A par disso, conforme o G1, o investimento em instituições de ensino no Brasil são menores do que previsto na Constituição. Se é menor, tá? Preste atenção. Aqui como estou construindo com você, eu estou construindo com esses dados hipotéticos. Lá você só cita dados se você tiver certeza. Caso contrário, escolha filósofo, escolha sociólogo, escolha literatura, escolha fatos verídicos, desde que sejam nacionais, e assim você segue o baile. Nessa ótica, aí é o seu ponto de vista. Por que eu acho, e aí é muito importante, por que eu acho que a lacuna educacional faz com que essa violência que nós citamos aqui, ela permaneça? Nessa ótica, é perceptível que quando jovens e adolescentes estão fora da escola, tornam-se mais próximos da criminalidade, aumentando o índice de violência no Brasil. Logo, é necessário, aí vem a frase de fechamento. Essa frase de fechamento, normalmente, eu aconselho, aqui tem genérico, tá? Ela tá genérica. Mas a gente tá abordando aqui sobre uma tese. Então, o que você vai fazer? Poxa, eu estou falando sobre a lacuna educacional. Eu vou inferir que o problema tem que ser solucionado. Logo, é necessário investir na educação para o povo brasileiro. Solucionei indiretamente, porque a solução, de fato, a proposta de intervenção, né, vai ficar lá na minha conclusão. Tranquilo? Então, você vai trazer aqui, ó, sob esse viés analítico, entende que a lacuna educacional corrobora a problemática. A par disso, percebe-se, de acordo com o G1, há um investimento menor em educação menor do que o previsto na Constituição. Nessa ótica, coloca seu ponto de vista e traz a sua frase de fechamento. Pronto. Como que eu construí aqui o meu desenvolvimento? Simples. Veja, primeira frase. Tópico frasal com retomada da tese, tá?
Segunda frase. Ok? Segunda frase. Repertório. Terceira frase. Ponto de vista. Quarta frase de fechamento. Basicamente, essa ordem. Tá apertadinho aí, mas já para entender. Tópico frasal, a retomada da tese. Repertório, relacionado ao ponto de vista, obviamente. E a última frase, que é a frase de fechamento, inferindo que o problema abordado no parágrafo ele precisa ser solucionado. Inferindo. Eu não vou dizer quem deve resolver esse problema agora. Eu não vou dizer o que é que realmente, de fato, tem que ser feito. Eu não vou dizer como tem que ser feito. E nem vou dizer qual é a finalidade. Mas por que eu não posso dizer agora, Diana? Porque isso tudo vai ser feito simplesmente na conclusão. É na conclusão que isso é feito. Não é no desenvolvimento. No desenvolvimento, sua função é expor o seu ponto de vista. E outra coisa, perceba mais uma vez aqui, que foi que eu falei para vocês sobre os elementos coesivos, ó, trago aqui, ó, sobre esse viés analítico, começando, né, trocando um parágrafo pelo outro, iniciando, né, o parágrafo, retomando e ligando esse parágrafo ao parágrafo anterior. Tem a par disso, ok? Que tá aqui simplesmente para dar continuidade à minha ideia. Tem nessa ótica e tem logo. Perceba, sob esse viés analítico, a par disso, nessa ótica, logo. Aqui na introdução, tal, bicho, que nesse contexto, assim. Não repetir elementos coesivos. Não fiz repetição de elementos coesivos. E agora, professora, isso tá massa? Isso tá massa. Evito repetição de elemento coesivo, assim como eu também tenho que evitar a repetição de palavras. Então, quando você faz isso, você está garantindo também a sua nota em coesão, tá? Elementos coesivos variados, né? Todos muito bem colocados. Início das frases, é interessante colocar esse elemento coesivo para evitar justaposição e truncamento, como eu disse anteriormente, e assim por diante, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência. Eu preciso utilizar os elementos coesivos, mas eu também preciso evitar a repetição de palavras. Eu preciso seguir uma linha de raciocínio na minha introdução. Perceba, olha que eu comecei aqui com tópico frasal. Por que eu estou começando com tópico frasal? Retomando a tese. Eu me propus na introdução falar sobre investimento em educação e quadro insuficiente de agentes da segurança. Quando eu venho para cá, eu já estou deixando muito claro onde que está o meu ponto de vista. Caramba, eu já estou falando aqui sobre a lacuna educacional. Eu já estou escrevendo sobre aquilo que eu me propus a fazer na introdução. Eu estou garantindo a minha progressão textual. Eu estou garantindo que eu fiz o que eu prometi. Prometi, mas eu entreguei. Certo? Então, isso daí tem que ser feito dessa maneira. Progressão textual. Professora, e se eu começar o meu parágrafo de desenvolvimento com um repertório ao invés do tópico frasal? Se eu substituir, se eu trocar isso aí. Se eu começar como repertório, eu coloco meu ponto de vista, o tópico frasal eu coloco como a terceira frase. Tem problema? Não. Não tem. Desde que você saiba fazer isso muito bem. Preste atenção, existem várias formas de você construir o seu texto. Essa é apenas a mais simples, tá? Essa é a mais simples. Não é a única. Existem várias. Existem, por exemplo, vários repertórios que vocês podem citar. Professora, por que você não colocou um repertório fixo aqui? Porque você tem que pensar no seu repertório. Porque o repertório fixo, ao contrário do que muita gente pensa, facilita a sua vida lá na informatividade, mas na hora de contextualizar, você vai saber contextualizar com todos os temas? E aí, como é que vai ser? Diga aí, como é que você vai fazer? Vai se perder? Não pode. Então, você tem que pegar um repertório que esteja adequado à sua realidade. Um repertório do qual você saiba falar. Né? Um repertório do qual você saiba desenvolver. Agora, preste atenção. Quando a gente fala de repertório, lembrem, tá? Tá aqui, ó. Repertório, informatividade. Fatos verídicos. História, geografia, sociologia, conhecimentos de filosofia. Livros que vocês já leram, tá?
Não venham pra cá inventar, não, tá? Lembrem, eu inventei o dado aqui porque é meramente ilustrativo, tá? Não venha, não, que a gente não trabalha com essa invenção, não. A gente trabalha com fatos verídicos, né? E de preferência, que se for fato verídico, que seja nacional e extremamente conhecido, porque você não sabe, de fato, quem que realmente vai corrigir o seu texto. Tranquilo? Passado esse momento, vamos encerrar aqui rapidinho esse primeiro bloco da nossa estrutura. Nos encontramos já já em um próximo bloco, tá? E aí concluímos a estrutura e os módulos de redação aqui do Garagem. Tranquilo? Então, até mais. Espero por vocês.